Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 34 do Movimento Aprender Mais. Nossa sequência didática é aquela sobre leitura. Então, hoje nós teremos atividades na parte do livro Ler e Escrever, tá bom? Atividades habituais, atividades de leitura, parte 3, e a atividade 2 hoje, tá? Leitura compartilhada, o bicho manjaléu. Está nas páginas 182, 183, 184, 185 e 186, tá? Então, podem colocar as datas nas páginas que nós já vamos iniciar. Vamos lá? Então, como a gente já descobriu ali no slide anterior, essa é uma aula de leitura, tá? Uma leitura compartilhada. Então, nós vamos ler. Aqui está falando que, caso seja necessário, seu professor realizará a leitura em 3 momentos distintos. Mas como nós estamos aqui na videoaula, nós vamos ler hoje, tá? Essa é a aula de hoje, a aula de leitura, tá bom? O Bicho Manjaléu é um conto brasileiro, tá? Uma vez, existia um velho casado que tinha 3 filhas muito bonitas. O velho era muito pobre e vivia de fazer gamelas para vender. Quando foi um dia, chegou à sua porta um moço muito formoso, bonito, montado num belo cavalo, e lhe falou para comprar uma de suas filhas. O velho ficou muito magoado e disse que, por ser pobre, não havia de vender sua filha. O moço disse-lhe que, se não lhe vendesse, o mataria. O velho, intimado, vendeu-lhe a moça e recebeu muito dinheiro. Retirando-se o cavaleiro, o pai da família não quis mais trabalhar nas gamelas, por julgar que não precisava mais de então em diante. Mas a mulher insistiu com ele para que não largasse seu trabalho de costume e ele obedeceu. Quando foi na tarde seguinte, apresentou-se um outro moço ainda mais bonito, montado num cavalo ainda mais bem aparelhado, e disse ao velho que queria comprar uma de suas filhas. O pai ficou incomodado, contou-lhe o que tinha sucedido no dia antecedente e recusou-se ao negócio. O moço o ameaçou também de morte e o velho cedeu. Se o primeiro deu muito dinheiro, este ainda deu mais e foi-se embora. O velho, de novo, não quis continuar a fazer as gamelas e a mulher o aconselhou, até ele continuar. Pela tarde seguinte, apareceu outro cavaleiro, ainda mais bonito e melhor montado, e pela mesma forma carregou-lhe a filha mais moça, deixando ainda mais dinheiro. A família cá ficou muito rica. Depois apareceu a velha pejada e deu à luz a um filho que foi criado com muito luxo e mimo. Quando chegou o tempo de o menino ir para a escola, um dia brigou com um companheiro e este lhe disse: Ah, tu cuidas que teu pai foi sempre rico? Ele hoje está assim porque vendeu tuas irmãs. O rapazinho ficou muito pensativo e não disse nada em casa. Mas quando foi moço, lá num dia se armou de um alfanje e foi ao pai e à mãe e lhes disse que lhe contassem a história de suas 3 irmãs, senão os matavam. O pai lhe teve mão e contou o que se tinha passado antes dele nascer. O moço então pediu que queria sair pelo mundo para encontrar suas irmãs e partiu. Chegando em um caminho, viu numa casa 3 irmãos brigando por causa de uma bota, uma carapuça e uma chave. Ele chegou e perguntou o que era aquilo e para que prestavam aquelas coisas. Os 3 irmãos responderam que aquela bota se dizia: bota, me bota em tal parte, e a bota botava. A carapuça se dizia: esconde-me, carapuça. E ela escondia a pessoa que ninguém havia, e a chave abria qualquer porta. O moço ofereceu bastante dinheiro pelos objetos. Os irmãos aceitaram e ele partiu. Quando se encobriu da casa, disse: Bota, me bota na casa de minha irmã primeira. Quando abriu os olhos, estava lá. A casa era um palácio ornado e rico, e o moço mandou pedir licença para entrar e falar com a irmã, que estava feita rainha.
Ela não queria aparecer porque dizia que nunca tinha tido um irmão. Afinal, depois de muita instância, deixou o estrangeiro entrar. Ele contou toda a sua história. A irmã acreditou e o tratou muito bem. Perguntou-lhe como poderia ter chegado ali aquelas brenhas, e o irmão disse-lhe ter o poder da bota. Pela tarde, a rainha se pôs a chorar, e o irmão lhe indagou a razão. Ao que ela respondeu que seu marido era o rei dos peixes, e quando vinha jantar, era muito zangado, em termos de acabar com tudo, e não queria que ninguém fosse ao seu palácio. O moço disse-lhe que por isso não se incomodasse, que tinha com o que se esconder e não ser visto, e era com a carapuça. Pela tarde veio o rei dos peixes, acompanhado de uma porção de outros que o deixaram na porta do palácio e se retiraram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas, dizendo: aqui me fede a sangue real! Do que a rainha o dissuadira, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe: se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que faria? Tratava e venerava como a você mesma, e se está aí, apareça. Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado. Depois de muita conversação, em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali, morando com a irmã, ao que disse que não, porque ainda lhe restavam 2 irmãs para visitar. O rei lhe indagou que préstimo tinha aquela bota, e quando soube do que valia, disse: se eu a apanhasse, ia ver a rainha de Castela. O moço, não querendo ficar, despediu-se. No ato da saída, o cunhado lhe deu uma escama e disse-lhe: quando você estiver em algum perigo, pegue nesta escama e diga: valha-me o rei dos peixes. O moço saiu e, quando se encobriu do palácio, disse: me bota em casa de minha irmã segunda. E quando abriu os olhos, lá estava. Era um palácio ainda mais bonito e rico do que o outro. Com alguma dificuldade da parte da irmã, entrou e foi recebido muito bem. Depois de muita conversa, sua irmã do meio pôs-se a chorar, dizendo que era por ele estar aí, e sendo seu marido o rei dos carneiros, quando vinha jantar, era dando muitas marradas, em termos de matar tudo. O irmão apaziguou-a, dizendo que tinha onde se esconder. Com poucas, chegou uma porção de carneiros com um carneirão muito alvo e belo na frente. Este entrou e os outros voltaram. Chegou o rei muito aborrecido, dando pulos e pancadas, dizendo: aqui me fede a sangue real! Do que a rainha o dissuadia, até que ele tomou banho e se desencantou num belo moço. Seguiu-se o jantar, no qual a rainha perguntou-lhe: se aqui viesse um irmão meu, cunhado seu, você o que faria? Tratava e venerava como a você mesmo, e se está aí, apareça. Foi a resposta do rei. O moço apareceu e foi muito considerado. Depois de muita conversação, em que contou sua viagem, foi instado para ficar ali, morando com a irmã, ao que disse que não, porque ainda lhe restava uma irmã a visitar. Na despedida, o rei dos carneiros deu ao cunhado uma mãozinha, dizendo: quando estiver em perigo, diga: valha-me o rei dos carneiros. Também disse, depois de saber da virtude da bota: se eu pegasse essa bota, ia ver a rainha de Castela. O moço foi reparando nisso e formou-se logo consigo o plano de ir vê-la. Saiu e pela mesma forma foi à casa de sua irmã mais moça. Era um palácio ainda mais bonito e rico que os outros 2. O que lá sucedeu foi o mesmo que nos palácios das suas irmãs mais velhas. Era o palácio do rei dos pombos, e esse, na despedida, deu ao cunhado uma pena com as palavras: quando se vir em algum perigo, diga: valha-me o rei dos pombos. Na despedida, sabendo o rei do préstimo da bota, mostrou também o desejos de ir visitar a rainha de Castela. Logo que o moço se viu longe do palácio, disse: bota,
Bota-me agora na terra da rainha de Castela. E assim foi. Chegando lá, ele indagou e soube que era uma princesa que o pai queria casar e que era tão bonita que ninguém passava pela frente do palácio que não olhasse logo para cima para vê-la na janela. Mas a princesa tinha dito ao rei que só casava com o homem que passasse sem levantar vista. O estrangeiro foi passar, atravessou toda a distância sem olhar, e a princesa casou com ele. Depois de casados, ela indagou pela significação daqueles objetos que seu marido sempre trazia consigo. Ele tudo lhe contou, e a princesa prestou muita atenção ao prestígio da chave. O rei, seu pai, tinha em palácio um quarto que nunca se abria. E neste quarto, onde era proibido a todos entrar, estava desde muito tempo trancado um bicho manjaléu, muito feroz, que sempre o rei mandava matar e sempre revivia. A moça tinha muita curiosidade de o ver e, aproveitando a saída do pai e do marido para uma caçada, pegou a chave encantada e abriu o quarto. O bicho pulou de dentro, dizendo: "A ti mesmo é que eu queria", e fugiu com ela para as brenhas. Quando voltaram, os caçadores deram por falta da princesa e ficaram muito aflitos. O rei foi ao quarto do manjaléu e achou-o aberto e vazio. O novo príncipe conheceu a sua chave. Ao depois, valeu-se de sua bota e foi ter aonde estava a sua mulher. Esta, quando viu, estando ausente o manjaléu, ficou muito alegre e quis ir-se embora com ele. Mas o marido não o consentiu, dizendo que ela ficasse para indagar o monstro onde estava sua vida, para assim dar cabo dele. O príncipe foi-se embora. Quando o manjaléu voltou, conheceu que ali tinha estado o bicho-homem. A moça o dissuadiu, e quando ele se acalmou, ela lhe perguntou onde estava sua vida. O monstro zangou-se muito e disse: "Ah, tu queres saber da minha vida mais o teu marido, para dar em cabo de mim. Não te digo não." Passaram-se dias, sempre a moça instando. Afinal, ele foi amolar um alfange, dizendo: "Eu te digo onde está a minha vida, mas se eu sentir qualquer incômodo, conheço que ela vai em perigo, e antes que me matem, mato a ti primeiro. Queres?" A princesa respondeu que sim. O manjaléu amolou o alfange e disse-lhe: "Minha vida está no mar, dentro dele há um caixão, dentro do caixão, uma pedra. Dentro da pedra, uma pomba. Dentro da pomba, um ovo. E dentro do ovo, uma vela. Assim que a vela se apagar, eu morro." O bicho saiu e foi procurar frutas. Chegou o príncipe, soube de tudo e foi-se embora. O manjaléu veio e deitou-se no colo da moça com o alfange ali perto. O príncipe chegou com sua bota à praia do mar num instante. Lá pegou uma escama que tinha e disse: "Valha-me o rei dos peixes." E de repente uma multidão de peixes apareceu, indagando o que ele queria. O príncipe perguntou por um caixão que havia no fundo do mar. Os peixes disseram que nunca o tinham visto e só se o peixe do rabo cotó soubesse. Foram chamar o peixe do rabo cotó e este respondeu: "Neste instante dei uma encontrada nele." Todos os peixes foram e botaram o caixão para fora. O príncipe abriu e deu com uma pedra. Aí pegou a lãzinha e disse: "Valha-me o rei dos carneiros." De repente apareceram muitos carneiros e entraram a dar marradas da pedra. O manjaléu lá começou a sentir-se doente e dizia: "Minha vida, princesa, corre perigo." E pegou no alfange. A moça o foi dissuadindo e engambelando. Os carneiros quebraram a pedra e voou uma pomba. O príncipe pegou na pena e disse: "Valha-me o rei dos pombos." Chegaram muitos pombos e correram atrás da pomba até que a pegaram. O príncipe abriu-a e achou o ovo. Quando estava nisto, lá o manjaléu estava muito desfalecido. Pegou no alfange e ia dando um golpe na princesa. Foi quando cá o príncipe quebrou o ovo e apagou a vela.
Aí o bicho caiu sem ferir a moça. O príncipe foi ter com ela e levou-a para o palácio, onde houve muitas festas. Uau, que história legal! Vocês gostaram? É uma história bem grande, né? Com muitas informações, mas a gente consegue entender bem a história, né? Então, quando o moço nem existia ainda, né? O pai tinha 3 filhas muito bonitas, cada uma foi levada, foi comprada, né, por um moço bonito que tinha cavalo, estava todo, né, bonito, todo pomposo. Esses moços, esses príncipes pagaram muito para levar essas moças embora, né? E aí, depois disso, quando eles já estavam bem de situação, porque antes eles eram bem pobres, né? Eles acabaram tendo um filho, né? E aí, quando esse filho cresceu, ele descobriu que ele teve 3 irmãs e resolveu que ia atrás das irmãs. No caminho, ele conseguiu essas 3 ajudas muito boas, né? A bota, a carapuça e a chave, onde ele conseguia ir para onde ele quisesse, conseguia se esconder e conseguia abrir todas as portas que existissem, né? E aí que começou toda a aventura dele, né? Ele conheceu a primeira irmã, ele conheceu o marido da primeira irmã, né? O rei, e aí ganhou uma dádiva desse rei. Depois ele foi até o palácio da segunda irmã, conheceu o rei, ganhou uma dádiva também do rei, né? O primeiro rei deu para ele uma escama e o segundo rei deu uma lãzinha, né? E depois ele conheceu a outra irmã, que aconteceu a mesma coisa, ele contou toda a história, conheceu o rei, e o rei deu para ele uma pena, né? Outra dádiva. Quando ele resolveu conhecer a princesa que todos estavam falando, né? Chegou lá, e acabou se casando com essa princesa. Mas a princesa, muito curiosa, descobriu aquela chave que abria todas as portas e foi xeretar, né? Foi olhar como que era o bicho manjaléu. E aí o bicho pegou ela e levou embora, né? E aí ele, o rei, né, o príncipe, conseguiu ir até onde eles estavam e pediu para ela descobrir onde estava a vida dele, para que eles pudessem matar o bicho, né? Porque toda vez que o rei tentava matar, ele revivia, né? E aí ela conseguiu descobrir. E graças a todas essas coisas que ele ganhou, né? Essas dádivas que ele ganhou dos reis, ele conseguiu chegar até onde estava a vida do bicho manjaléu e conseguiu matá-lo, né? Conseguiu fazer com que ele realmente morresse, né? Apagou a vela que é onde estava a chama da vida dele, né? E aí, no fim, eles retornaram, né, com a princesa pro palácio e fizeram muita festa. Que legal, né? Eu consigo até imaginar as cenas dessa história. Eu achei essa história incrível, muito legal. E aí, vocês gostaram? Muito interessante, né? Esse é um conto brasileiro. A gente está acostumado a conhecer os contos de fadas, né? Que são contos estrangeiros, né? Dos irmãos Grimm, de Charles Perrault, né? São escritores estrangeiros, né? Esse aqui é um conto brasileiro. Então, um escritor nosso, né? Brasileiro, que fez esse conto bem legal. Certo, pessoal? Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa história. A nossa aula de hoje é uma aula de leitura, né? Então, nós vamos encerrando por aqui já, tá bom? Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e espero vocês na nossa aula de segunda-feira. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!